E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou montando uma mensagem que eu vou pregar esse final de semana na igreja, uma palavra que Deus me deu. E eu gostaria de apresentar para você essa palavra. E se você for abençoado, já é um propósito cumprido aqui nesse canal do YouTube. Eu vou usar 4 textos na minha pregação, então eu vou passar resumidamente para você. Eu vou usar 1 Reis 17:5, diz assim: Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Só a primeira parte. 1 Reis 17:10 diz assim: Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava uma viúva. 1 Reis 18:12 diz: Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor te leve para algum lugar desconhecido. 1 Reis 17:18 diz: Então ela disse a Elias: O que é que eu tenho contigo, homem de Deus? Você veio aqui trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? Sabe? Muitas coisas me impressionam e eu admiro muito nos profetas do Antigo Testamento. Eu consigo perceber as características de cada um deles dentro daquilo que Deus ordenava ou conduzia que eles fizessem. Em Elias, especialmente falando, e Eliseu, eu encontro muito nesses homens uma predisposição em ouvir e obedecer à voz de Deus. Os versículos que nós lemos, o primeiro, 17:5 de 1 Reis, é uma ordem de Deus para ele: Elias, sai daí. E o versículo que nós lemos, ele diz: Elias partiu e foi conforme a palavra. O segundo versículo que nós lemos, 17:10 de 1 Reis, é a mesma coisa. Ele partiu e foi para Sarepta. Agora, 1 Reis 18:12, já é uma outra pessoa, um profeta falando com Elias. E Elias encontra ele e diz assim: vai lá avisar o rei que eu vou encontrar com o rei. E essa frase é sensacional que ele fala: Mas Elias, não faz isso comigo. É o texto que a gente leu. Pode ser que eu saia daqui e o Espírito de Deus pegue você e te leve para algum outro lugar. E eu vou chegar lá no rei, vou falar que você está aqui. E quando o rei chegar aqui que eu cometi, você já não vai mais estar aqui. Então, perceba que a vida de Elias, ela era tão guiada pelo Espírito de Deus. A vida de Elias, ela era tão conduzida pela vontade do Senhor, que até as pessoas próximas dele dizia: cara, a gente não sabe se ele vai estar aqui agora ou não. A gente não sabe como é que vai ser as coisas, porque ele é imprevisível, vive debaixo do direcionamento de Deus. Jesus disse isso para Nicodemos: o vento sopra para onde quer, você ouve, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Então, ser nascido do Espírito é deixar que o Espírito de Deus guie toda a sua vida. E o último que a gente leu, 1 Reis 17:18, é uma mulher que está extremamente chateada com Elias, porque ela seguiu todo o direcionamento que ele mandou. Teve milagre na casa dela de multiplicação de azeite, teve milagre na vida dela de multiplicação, teve muitas bênçãos, mas no meio dessas bênçãos todas, ela perdeu o filho dela morreu. Então, é o versículo que nós lemos, e aqui em 1 Reis 17:18 fica claro, que diz assim: Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos os dias eles tiveram comida para muitos dias. Então, imagina só, eu iniciei aqui falando sobre a vida dele. Ele era um cara guiado pelo Espírito Santo. Tudo que ele fazia era debaixo da unção de Deus. Ele ia nos lugares porque o Espírito mandava. Ele fazia as coisas porque o Espírito mandava. E agora, ele deu um direcionamento que gerou um milagre, mas no meio do milagre, essa mãe perdeu esse filho. E aí, a gente faz uma reflexão aqui juntos, rapidamente, que no meio disso tudo, no meio de um tempo de bênção, no meio de um tempo de muitas vitórias, acontece uma catástrofe dessa. E de quem é a culpa? É óbvio que ela vai culpar Elias. Então ela vem na fúria contra ele e fala: o que eu tenho com você, cara? Você veio aqui para lembrar da minha iniquidade e matar o meu filho. E eu confesso para você que eu parei aqui nesse texto, é o versículo 18. Eu parei aqui e comecei a pensar: que iniquidade é essa que ela está falando? Porque corre toda a história e Elias não fala, não toca em nada de iniquidade. E eu vou buscar o que é uma iniquidade, e a iniquidade é uma prática de pecados nutridos diariamente, mais conhecidos como pecado de estimação. A iniquidade é aquele pecado que eu me arrependo e amanhã eu faço de novo. Me arrependo, no outro dia eu faço de novo. Não é aquele pecado que a pessoa, ela confessa a Deus, chora e nunca mais faz. Era aquele pecado que ela vai fazendo todo dia, todo dia, todo dia. Imagina que no meio de uma vida de iniquidade, Deus é tão bom, tão misericordioso, que continuou nos abençoando, continuou nos honrando, continuou nos entregando tantas coisas. E é no meio disso tudo que talvez isso que estava guardado, escondido dentro do coração dela, no meio de uma catástrofe
sabe, de uma destruição que aconteceu na vida dela, ela vai lembrar disso. E ela vai gerar agora uma oração de arrependimento. O que é que você veio me lembrar disso aqui? O que é que você veio me lembrar que eu ainda tenho esse pecado na minha vida? E aí, Elias, ele é tão firme naquilo que ele está fazendo, que ele não perde tempo discutindo sobre isso. O que ele faz é dizer, me entrega aqui o menino. A gente vai orar. E o menino voltou à vida. Então, pode ser que você está vivendo uma vida muito boa hoje. Deus está te abençoando, está te honrando, você continua prosperando, é um ambiente de milagre, é muita farinha multiplicando, muito azeite multiplicando, mas é no meio disso tudo que Deus quer gerar arrependimento em nosso coração. Então é possível que Deus esteja me abençoando, me honrando, abrindo portas para mim, fazendo tantas coisas, e eu ainda esteja em iniquidade. Por que Deus me abençoa eu estando em iniquidade? Ele está me dando tempo para que eu me arrependa. Ele não quer te perder, Ele não quer me perder. Então Ele vai nos dando tempo de arrependimento. E o tempo do arrependimento é agora. Nós possamos nos arrepender e viver uma nova vida no Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima. Thank you.